E olha, nós já falamos no início da edição sobre o aniversário de Aracaju. São 167 anos da nossa charmosa capital. Aracaju foi fundada em 1855 e foi a primeira capital planejada de um estado brasileiro. Seu formato remete a um tabuleiro de xadrez. O nosso repórter Vinícius Mecenas conversou com o historiador que relembra algumas características e elementos importantes da nossa linda Aracaju. Vamos conferir. E hoje nós vamos falar sobre os 167 anos da nossa querida Aracaju, que foi fundada em 1855 e detalhe, tá? Foi uma das primeiras capitais do Brasil a ser planejada em um formato diferente, no tabuleiro de xadrez. E é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora, numa entrevista especial com o historiador Luiz Cruz, que já está aqui comigo. Luiz, sempre um prazer recebê-lo aqui no sistema de comunicação da TV Atalaia. Olha, já começo lhe questionando que a gente vai ter que fazer uma linha do tempo, né? Para que a gente entenda o que ocorreu, né? O que se passaram aí nesses 167 anos. Mas eu já queria começar lhe perguntando sobre essa decisão, porque antes a capital era São Cristóvão. Houve essa decisão para tornar Aracaju a capital. Então, como se deu esse processo? Foi um processo muito conflituoso, envolvendo duas regiões econômicas e políticas importantes para Sergipe del Rei. Era como Sergipe se chamava naquela época, Sergipe del Rei. A região do Vale do Cotigiba, próspera em açúcar e outros produtos, estava pouco a pouco se destacando mais do que o Vale do Vaza Barris, onde se localiza São Cristóvão e Itaporanga. Com a chegada de Inácio Barbosa, o novo presidente da província, ele vai trazer essa experiência e vai perceber que era necessário criar uma cidade portuária. Então, ele, junto com outros barões de engenho aqui de Sergipe, eles vão planejar essa transferência da capital, que assustou muita gente. Então ele escolhe o povoado de Santo Antônio do Aracaju. E Aracaju foi uma cidade planejada num formato diferente, né? Como eu havia dito, no formato de tabuleiro de xadrez. Que formato seria esse, né? Como foi que se deu esse pensamento? É um pensamento um tanto mais científico agora, no modo de construir da arquitetura daquela época. A maior parte das cidades sergipanas, elas foram pensadas numa estrutura colonial, com a igreja matriz, uma cruz e a cidade nascendo de uma forma desordenada. Com Aracaju vai ser diferente. O engenheiro Sebastião Basílio Pirro, ele pensa a cidade de Aracaju no formato de um tabuleiro de xadrez, ao longo do rio Sergipe. E ali ele vai começar a pensar várias pontes, uma cultura naval. A preocupação de Aracaju, dessa nova cidade, é uma preocupação moderna, que é integrar Aracaju ao mundo naval do Império Brasileiro. E ainda puxando sobre esse gancho do mundo naval, né, o importante marco também foi aqui que está na nossa frente, o rio Sergipe, né, que foi onde se deu um momento muito importante, né, para Aracaju. É muito importante reforçar isso, porque a água ela é um elemento muito importante para se pensar essa transferência da capital também. Do lado de Aracaju e do lado da Barra, ele pensou nos dois lados para erguer a capital, a nova capital. Mas Aracaju apresentava condições melhores, tanto de água doce para abastecer essa nova cidade, como acreditava-se que o rio Sergipe tinha um calado mais aprofundado para receber navios maiores, não só do Império, mas de várias partes do mundo. E aí Aracaju foi criada e a partir dela foram criados bairros, né? Então tiveram os primeiros bairros, por exemplo, o bairro Santo Antônio, o bairro Industrial, que eu acredito que foram as principais partes, né? Principalmente da área do comércio, da industrialização, onde realmente teve esse foco inicialmente, né? Exato, a gente percebe no mapeamento das áreas mais antigas da cidade de Aracaju, a região da colina, dos outeiros da colina, a região do Aracajuzinho, que nem era bairro industrial ainda, foi aterrado gradativamente e aí surge o bairro industrial, a região da Olaria e a região do centro. Pouco a pouco a cidade, com o avançado do século XX, ela vai criando novos bairros e aí surgiu o Aribé também. Há uma cultura dos sergipanos que é bem interessante na malha arquitetônica da nossa cidade. Quem é de fora do tabuleiro de xadrez chama a cidade. Ah, eu vou na cidade, vou lá embaixo. É uma cultura sergipana por causa da mobilidade das pessoas para o centro. Mas quem morava no centro dizia, vou lá embaixo, vou na cidade, pela oscilação da cidade de Aracaju no 18 do Forte, Aribé e no próprio Santo Antônio. E em relação a essas mudanças que aconteceram durante esses anos todos, né? Acredito que em relação à mobilidade urbana, trafegabilidade e tudo mais, o que é que a gente pode destacar ainda mais, né? Aracaju, ao longo da sua história, precisou se reinventar quando pensa na sua mobilidade. A coisa mais tecnológica, quando ela nasceu, era ter um navio a vapor. Os nossos gestores compram rebocadores ingleses para ter condições de rebocar os navios para fora e até para entrar.
Com o passar do tempo, o Rio Sergipe demonstrou fragilidades em vários aspectos. E aí vai ter uma preocupação de pensar novas formas de transporte, a linha férrea, o automóvel e a chegada do avião. Então, Aracaju, vira e volta, os aracajuanos se questionaram do isolamento da cidade. Então, foi necessário, durante várias gestões municipais e estaduais, pensar numa modernização da cidade de Aracaju para receber e para partir para outras regiões do Brasil e do mundo. E a gente percebe que ainda tem muitos traços dessas questões da cultura, da arte, do desenvolvimento em vários pontos da cidade, seja nos museus, seja nos mercados centrais. Então isso traz essa perspectiva até hoje, né? Traz, porque por meio da história de Aracaju e da cultura do nosso povo, a gente identifica uma sergipanidade no jeito de ser, no jeito de falar, na comida. E está por aí, símbolos como o caranguejo, como o caju. E aí a gente começa a perceber a formação de uma identidade. A cidade era tão nova, mas hoje a gente identifica o que é da essência do aracajuano e da aracajuana. E a gente pode trazer também, Luiz, essa questão dos pontos turísticos, que eu acredito que é algo que marca bastante e que eu acredito também que durante esses anos todos os pontos vão se renovando, vão se reinventando, vão se reformulando mesmo e acabam certamente virando um novo atrativo, né, para essas pessoas que costumam visitar, assim como também para as pessoas que são da terra, né? Exatamente. Eu vou citar um exemplo de transformação turística. As nossas praias eram fluviais, eram as praias lá do Aracajuzinho, no bairro Industrial, a Praia de Formosa, que virou 13 de julho, e a Orla de Atalaia. Então, gradativamente, as praias do Rio, ribeirinhas, elas começaram a ficar poluídas e não convidativas para tomar banho. Então, Atalaia, outras regiões como Mosqueiro. Então, se a pessoa andar até pela periferia, vai encontrar também pontos de culinária, de diversão, porque a cidade de Aracaju pode surpreender muita gente e o aracajuano, infelizmente, ainda não conhece a nossa capital. E como é que você avalia? Qual a sua perspectiva de historiador ao longo do que mudou, do que poderia ter melhorado e tudo mais? Como é que você avalia Aracaju hoje? Eu avalio Aracaju hoje se modernizando cada vez mais, sendo uma cidade princesa que atrai pessoas de fora. E essas pessoas de fora, junto com os aracajuanos, têm modernizado a prática de turismo, de jornalismo, de várias coisas, modernizando mesmo a nossa cidade. A cidade continua com aquele fio de modernidade de 1855. E é interessante a gente perceber isso. Ela tem inovado, ela tem feito os aracajuanos desenvolverem turismo dentro dos mangues, nos céus, né? E em várias partes de trilha também. Então tem sido gostoso de perceber esse lado também. E sendo Aracaju, na sua concepção, essa princesinha, né? Sim. Qual que é a mensagem que você deixa aí para ela, para os aracajuanos, nesses 167 anos? Eu desejo que a nossa cidade ela prospere, ela gere emprego para essa juventude que está necessitada, que a gente tenha uma consciência da importância da nossa cidade. Mais do que um feriado, é um momento de reflexão importante que a nossa cidade precisa ter. Na condição de historiador, eu trago muitas informações do passado, mas esse passado ele precisa fazer sentido no presente. Que o aracajuano tenha orgulho de dizer que é aracajuano e que preserve suas raízes e suas tradições aonde quer que for. Olha, Luiz, muito obrigado, tá? Pela sua participação. É com você no estúdio.